Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais um momento de instrução, convidando vocês aqui nesse momento para que a gente possa um pouco desta hora aprender mais o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus, não é? Este livro escrito aos Hebreus, aonde leva muitas advertências e orientações importantíssimas que foi para aquele povo naquela época e também é para cada um de nós hoje. E nós temos que absorver toda a instrução, orientação, advertência, ensino, correção que a palavra de Deus nos revela para o nosso crescimento e para a nossa edificação na fé, essa fé em Deus. Quero convidar vocês agora para que a gente possa trabalhar um pouco o conhecimento desta carta aos Hebreus, que está aqui trazendo grandes orientações e ensinamentos para nós, cristãos do século presente, de hoje. Toda a palavra de Deus, ela é permanente, ela dura para sempre. É a verdade desde o princípio. Foi por esta palavra, por essas instruções que está aqui nas cartas dos apóstolos, que a igreja de Cristo foi trabalhada a edificação, o ensino, a orientação, foi protegida dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Essas cartas apostólicas é ensino, advertência, exortação, correção para a igreja de Cristo. Foi para aqueles irmãos naquela época apostólica dos apóstolos, e essa palavra é doutrina para a igreja de hoje. A doutrina da igreja de Cristo é essa que está nas cartas apostólicas. É a doutrina de Cristo. Não é essas doutrinas que o povo está vivendo e sendo guiado, formado, conduzido e instruído. Por isso que muitos estão mortos, reprovados da fé, apostatados da fé, por causa da doutrina, que não estão na sã doutrina de Cristo. Não estão tendo cuidado da doutrina de Cristo. Estão sendo conduzidos, formados e guiados a uma vida de fé em Deus vã. Por quê? Porque estão perdidos de Deus, seguindo outras doutrinas, que não é a sã doutrina da salvação, que é a doutrina de Cristo, pregada pelos apóstolos, que nós encontramos toda a orientação para a nossa vida, toda a correção para a nossa vida, toda advertência e prudência, para que a gente seja um crente em Jesus firme e firmado, se a gente for instruído, corrigido, orientado pela doutrina apostólica nas cartas dos apóstolos, que nós temos que estar buscando conhecer para aplicar na nossa vida e no nosso viver. O problema é esse. O problema é esse. Que muitos estão sendo instruídos, advertidos, formados, orientados para viver uma vida de regra de fé e prática, de devoção a Deus, que não é pela doutrina de Cristo. Logo, é anátema. Então, eu quero convidar vocês agora para a gente aqui, em ligeiros tempos, a gente trabalhar aqui um pouco aqui o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta na carta aos Hebreus. Esse escritor, que não tem o nome aqui desse escritor, quem escreveu, alguém diz que é Paulo, outros diz que foi Tiago, Pedro, eu não quero saber quem foi. Eu quero saber que está aqui, é a palavra de Deus, isso aqui importa. Se foi Paulo ou Pedro, não importa. O que importa é que é inspirada pelo Espírito Santo. É a revelação de Deus. E aqui é ensino para edificar a nossa vida. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve esta carta direcionada aos crentes, os cristãos que creram em Jesus,
Porque você tem que entender o seguinte, quando fala crente, depende quem é o crente. O crente que crê em quê? Tem o crente que crê nos dogmas do sistema católico romano, tem os crentes que crê nos dogmas das igrejas evangélicas, tem os crentes que crê na doutrina, nos ensinos da religião espírita, dos mormons, testemunhos de Jeová. Todos são crentes. Até o próprio diabo é crente. Você está entendendo isso? Agora nós temos que especificar crentes em Jesus. Não é crentes de nenhuma igreja ou religião. Crentes em Jesus. Então, o escritor aos Hebreus, ele direciona essa carta que vai exortar os irmãos, instruir os irmãos, orientar os irmãos, foi direcionada para os crentes, os cristãos, judeus, que se converteram a Cristo, os judeus, que estavam provavelmente, que estavam em Roma. E aí o escritor aos Hebreus, ele escreve esta carta para os cristãos judeus que se converteram a Cristo, para instruí-los, orientá-los, exortá-los, estimulando a permanecer na fé, advertindo-os para que não voltasse mais à fé judaica, porque tinha muitos aqui nesse tempo que estavam entristecendo, estavam querendo voltar a viver a fé judaica. O que é isso? Guardar os rituais da lei, que foi dada aos judeus por Moisés. E o interessante é que o escritor aos Hebreus vai trabalhar o Novo Testamento mostrando que o velho não tem mais o que viver e praticar daquilo que era pedido no velho. O escritor aos Hebreus vai mostrar que tudo aquilo que era pedido no velho como regra, meio e mérito para a vida do homem com Deus, foi cumprido em Jesus. Interessante que ele vai dizer que o velho concerto foi abolido para estabelecer o novo. Então é muito importante, irmão, porque tem muita gente hoje que nem judeu quer viver as práticas judaicas, ó, dar dízimo, guardar sábado, ir para templo, buscar ritual de sacrifício a Deus. Está entendendo isso? É a maior ignorância de quem vive isso, por não ser instruído, não ter uma pessoa que lhe ensine a verdade do Evangelho de Cristo. A verdade do Evangelho de Cristo não leva ninguém a viver isso. O povo não é judeu hoje, quer viver como judeu, guardando rituais que era pedido para os judeus lá na lei de Moisés, a fé judaica dos judeus. O povo hoje quer viver, olha para aí. Não, venha para a casa do tesouro, traga o seu dízimo à casa do tesouro. Aonde é que existe isso, irmão? Isso é uma coisa tão vã. O cara que prega isso, ele vai enganar quem não tem conhecimento simples. Como eu um dia fui enganado também por essa conversa. De levar o dízimo para a casa do tesouro. Isso era pedido para os judeus lá na lei mosaica. Em Cristo não é mais necessário nenhum ritual, nem cerimonial que os judeus viviam, que Deus pediu na velha aliança. Agora, no novo concerto, não é mais necessário, não tem mais o vigor, não está mais em vigência nenhuma ordenança da lei que foi pedida. Aí o povo hoje aqui não é judeu, aí quer, não, vou para o templo, vou adorar, vou para o altar de Deus, leva o dízimo, guarda o sábado, oferecer sacrifício, ir para os rituais e cerimoniais, as congregações solenes, onde o povo está lá adorando a Deus no templo, no altar. Isso tudo é vã. Então a carta aos Hebreus, esse irmão que Deus usou para divertir os demais cristãos que estavam em Roma, convertido a Cristo, que era um judeu, estava em Roma. Esse irmão aqui que escreveu a carta aos Hebreus, o instrumento que Deus usou, foi para divertir os crentes em Cristo, judeu, que estavam em Roma. Que muitos estavam sendo
estimulado a voltar a viver a lei judaica, a fé judaica, guardando os rituais da lei. E isso foi combatido muito por Paulo. Paulo combateu muito esse princípio que muitos queriam viver e continuar praticando. Mesmo crendo em Jesus, queria continuar praticando a lei judaica, a fé judaica, os rituais da lei judaica. E Paulo combateu muito contra tais que pregavam isso ainda para o povo viver. Não, você creu em Jesus, mas se você não se circuncidar, não é salvo. Se você não guardar o sábado, não é salvo. Se você não der o dízimo, não é salvo. Se você não vir para a casa de Deus, a casa do tesouro, trazer o dízimo, adorar a Deus, você não é salvo. Então, Paulo combateu muito contra isso. Aonde os judeus que creram em Cristo, eles entendiam que tinha que guardar a lei, os rituais da lei, como meio de justificar-se diante de Deus. E Paulo combateu muito. E a carta aos Hebreus, esse irmão aqui escreveu essa carta com essa finalidade: advertir os irmãos, estimular os irmãos a permanecer na fé em Cristo, crendo em tudo aquilo que foi realizado, que o Evangelho fala, revela e mostra. E advertir os irmãos para os irmãos não voltar a viver e nem buscar se justificar com Deus por meio de nenhum ritual da fé judaica. Que eles viviam querendo guardar a lei de Moisés, os cerimoniais, as petições que era pedido na lei. Então o escritor aos Hebreus escreve essa carta aqui, endereçada aos cristãos judeus que estavam em Roma, com essa finalidade: mostrar a superioridade de Cristo diante de qualquer sacerdote, diante de templo, diante de qualquer ritual. Ele vai mostrar a superioridade de Cristo. Se você analisar a carta aos Hebreus, ele vai mostrar a superioridade de Cristo acima de Moisés, acima dos anjos, acima de qualquer sacerdote. Jesus é superior. O escritor aos Hebreus, ele vai enfatizar Jesus. Ele vai trabalhar no entendimento dos irmãos que tudo que era pedido na lei não tem mais valor, não tem mais necessidade, não tem mais ordenança para guardar nada, porque tudo agora é em Cristo. Até porque tudo que era, todo o ritual da lei, todo o cerimonial da lei, apontava para Jesus. Tudo aquilo era transitório, temporal. Não era permanente, como hoje alguém quer continuar vivendo. Que nem judeu é, nem do povo de Israel é. Aí quer continuar vivendo o que os judeus não vivem mais: ir para templo, dar dízimo, fazer sacrifício, viver sacerdote, buscar intercessão por meio de homens dentro de igreja que diz que é o sacerdote. Tudo isso, irmãos, não tem valor nenhum. O Evangelho não ensina isso. Então, a carta aos Hebreus foi endereçada aos irmãos judeus que se converteram a Cristo com essa finalidade. Eu acho interessante aqui, ó. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu entendimento. Que leis são essas? Não é os 10 mandamentos. As leis de Deus, no nosso entendimento, é o conhecimento dele através de Cristo, para a gente andar dentro da vontade de Deus, diante de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E como é que ele vai colocar essas leis em nós, no nosso entendimento? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que está em nós, nos guiando na verdade de Deus. Não é mais através de um ritual, de um cerimonial, de um sacerdote, de uma regra disso e daquilo outro, de leis em placas de tábua. É a lei de Deus implantada no nosso interior. E essa lei é Cristo, o que ele trouxe. Ele diz que ele veio agora, estabelece novo mandamento. Jesus disse. Então Jesus é Deus. Para mudar, só Deus. Só Deus que coloca e tira o que ele quer. Quem era Jesus?
para dizer, eu vos dou um novo mandamento. Homem nenhum na terra, nem nenhum ser religioso, nem nenhum ser angelical, nem criatura alguma tinha e nem tem autoridade para dizer, eu vos dou um novo mandamento. Quem crê em mim, eu sou. Só Jesus, porque ele é o eu sou. Ele tem autoridade para dizer, creio em mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E quem crê em mim tem a vida eterna. Só Deus é quem pode oferecer isso ao homem. E Jesus, ele faz essa promessa porque ele é Deus e é poderoso para cumprir. Então, o escritor aos Hebreus vai trabalhar isso no entendimento dos irmãos. Olha o que o escritor aos Hebreus aqui escrevendo, fazendo uma citação daquilo que Deus falou lá atrás. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Um novo concerto Deus estava estabelecendo. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Coração é aqui, ó. O entendimento é onde o Espírito Santo entra e transforma. E diz assim, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus está em todos. Não, Deus ele só está no sacerdote. Tem que ir para o sacerdote para buscar a Deus. Deus está em todos nós, nos guiando hoje. Não há mais uma necessidade de um sacerdote. O ofício sacerdotal já era, irmão. O povo hoje venerando homens como o pontífice, como o cheiro da unção, o ungido. O povo dedicando suas vidas, seguindo, como se fosse a Jesus, seguindo homens. Não, ele é o homem de Deus, é ungido, é o sacerdote. Não existe mais isso. Até porque o escritor aos Hebreus vai dizer que o ofício sacerdotal já era. Agora, Cristo é o sacerdote eterno. É esse que nós temos que aprender de Deus. É por Cristo que aprendemos de Deus. É por Cristo que somos guiados para Deus. Porque ele é o sumo sacerdote eterno. Aleluia! Ele não deixou substituto não, como ensina lá no sistema católico romano, dizendo que Pedro é o substituto de Cristo e os papas são o substituto de Pedro. E aí o povo está lá venerando o seu líder supremo na sua religião, como também dentro do sistema religioso evangélico. O povo precisa conhecer a palavra, irmão. Tem que ter alguém compromissado com a palavra para pregar essas verdades para o povo. É isso que edifica. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno e ele já ofereceu sacrifício pelos nossos pecados, a expiação, a redenção da nossa culpa diante de Deus. Jesus como sumo sacerdote, ele que fez a expiação do pecado. Você acredita que tem gente ainda fazendo sacrifício pelo pecado? Você acredita que tem gente ainda fazendo sacrifício para buscar justificação de Deus? Você acredita que tem gente ainda vivendo regra, prática e norma como se fosse meio de salvação? Não conheceu a verdade ainda. Até agora está na mentira. Esses que vivem por esses meios ainda. Então o escritor aos Hebreus vai dizer, e olha o que ele diz aqui no versículo 13. Versículo 13... Capítulo 8 de Hebreus, versículo 13. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. E aqui, no capítulo 9, versículo 11, diz assim, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens. Isto é, não desta criação. Não, venha para o tabernáculo de Deus. Não, venha para a casa de Deus. Ei, não.
Não tem mais tabernáculo. Cristo agora é o tabernáculo de Deus. Esse tabernáculo que não foi feito pela mão de homens, como o tabernáculo lá da velha aliança foi feito por Moisés e depois construído o templo por Salomão. O tabernáculo agora, a casa de Deus agora é Cristo. E nós em Cristo somos casa de Deus também. Não tem tabernáculo mais, irmão. Não vamos para o templo. Aonde? Aonde? Muitos acham que a estrutura de alvenaria, a casa, a estrutura, a igreja na sua rua é casa de Deus, é templo, é o altar de Deus. Isso é paganismo, irmãos. Isso não confere com o evangelho. O evangelho não ensina ninguém a viver isso dentro desse entendimento, entendeu? Então a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus, ele veio como mediador de um novo testamento, aleluias. Como é bom a gente ser instruído com a palavra, pela palavra, através de homens sinceros que estejam compromissados no reino de Deus para levar para o povo o conhecimento de Deus. Não esses homens que buscam a causa de ganho, que prende o povo nas suas ordenanças, nos seus ambientes, para o povo ser negócio dele e servir a ele. Como é bom você ser instruído pela verdade. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, ele é o mediador do Novo Testamento, aonde o velho já não é mais válido, aonde o velho não está mais em vigor, aonde o velho foi substituído pelo novo. Você tem que entender uma coisa, a Bíblia fala do novo concerto e do velho concerto, que a gente entende por Novo e Velho Testamento. O que é o novo concerto? É o novo pacto, a nova orientação de Deus para o homem, onde Deus dá a direção chegar a ele, através de Cristo, por fé. Por fé, não é por obra, não é por sacrifício, não é por religiosidade, não é por devoção, não é por cumprir ritual religioso, é por fé. E essa fé no Evangelho. Esse é o novo concerto que aboliu o velho concerto. O que era o velho concerto? Era o sistema cerimonial da lei que Deus estabeleceu por meio de Moisés, onde o povo tinha que ir ao templo para buscar a Deus, para adorar a Deus. O povo tinha que ter um sacerdote que era o intermédio que ensinava para o povo de Deus. O povo tinha que oferecer sacrifício pela expiação do pecado para poder ser livre da ira de Deus. O povo tinha que cumprir vários rituais e cerimoniais na lei de Moisés, dar dízimo, guardar sábado, guardar festa, guardar rituais, guardar cerimoniais como meio, mas só que isso não tem mais valor, porque foi abolido a partir que Cristo morrendo, consumando a obra redentora para salvar o homem e levar o homem a Deus. Agora, não por meio da obra da lei, por meio de ritual da lei, de sacrifício cerimonial da lei, mas por meio da fé em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. É isso que a Bíblia revela. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei. Isso está falando do fim do sistema cerimonial da lei. De tudo aquilo que a lei pedia como meio do homem chegar a Deus. O fim de tudo isso é Cristo. Agora o homem só é justificado diante de Deus para ter a comunhão com Deus por meio da fé em Cristo. E o povo quer viver esses rituais que nem judeus são, porque nem os judeus vivem esses rituais de casa de Deus, de templo, de dízimo, de oferta, de altar, até porque o templo dos judeus foi destruído. Vai ser reerguido, vai, mas está lá destruído. Os judeus não vivem mais os cerimoniais que viviam no templo, porque não tem mais o templo. Aí o cara cria uma casinha, uma garagem, um ambiente, estrutura de alvenaria e coloca ali o nome Casa de Deus, Templo de Deus, Altar de Deus, para o povo estar ali servindo, adorando e vivendo uma vida dependente ali como se fosse de fé em Deus, vã, uma vida vã, porque não tem nenhum conhecimento de Deus, tais que vivem isso. Estão vivendo no caminho vã, uma fé reprovada, adorando a Deus em vão. Porque esse não é o meio para uma vida com Deus.
Não é estar dentro de uma religião, de uma igreja que diz que é a casa de Deus, que diz que é o templo, atrás de uma liderança de um homem que diz que é o sacerdote, ó. O pontífice, o ungido, por onde você tem que ouvir de Deus através dele. É mentira. Hoje Deus está em cada um de nós. Todos nós devemos conhecer a Deus e nós temos a palavra dele ao nosso alcance. Basta tão somente se dedicar a buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque em nós está o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. A unção que está em nós é o Espírito Santo e não está só no líder, não. Está em todo aquele que crê em Jesus, tem a unção de Deus. Todo aquele que creu em Jesus é sacerdote. Aleluias! O povo está aí, dentro dessa mentira religiosa. Nas casas de Deus, igreja, religiões. O escritor aos Hebreus, olha o que ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 9 de Hebreus. E por isso Jesus é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, e os chamou, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Rapaz, olha o que o texto está dizendo aqui. Vou ler de novo para você entender. Jesus é mediador de um Novo Testamento. Para quê? Para intervir pela sua morte, trazer remissão do pecado do homem pelas transgressões que era mostrado o homem, que levava o homem o conhecimento da condenação, que era estabelecido no Velho Testamento. A lei não era para salvar ninguém. Ninguém poderia ser salvo pela lei. A lei trouxe o homem condenação, trouxe o homem o conhecimento da condenação. A lei trouxe o homem o conhecimento da sua transgressão. A lei não veio para justificar ninguém. Não é eu que digo. É a palavra. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 7. Não é o 9, é 7. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Escuta aí o que diz a palavra de Deus. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou ninguém para uma vida com Deus. Ninguém pode ir a Deus pela lei. Porque o homem, pela lei, ele é condenado, ele é julgado, ele está sendo revelado as suas transgressões. A lei veio, que é o ministério da condenação, para mostrar aos transgressores o seu pecado. Agora, olha o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Essa melhor esperança que agora está no novo concerto. Jesus é Ele que nos leva a Deus. Oh glória! É o que diz a palavra de Deus. Esse novo concerto agora por onde chegamos a Deus, não é por meio de sangue de bode, não é por meio de sangue de animais, é por meio do sacrifício de Cristo morrendo pelos nossos pecados. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer, aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados irmãos, vocês precisam aprender e conhecer o que a palavra nos revela. O que a palavra nos revela. Deixa eu ler outro texto aqui que vai trazer algo muito melhor para a gente entender. Olha aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 13, diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica
Porquanto a purificação da carne, isso era apenas exteriormente, momentaneamente. Aí ele vai dizer, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, para purificar as nossas consciências das obras mortas, para que servimos a Deus vivo e para nos levar a Deus. Foi para isso que Jesus veio, aonde foi estabelecido o novo concerto, a nova aliança. O escritor aos Hebreus, ele escreve esta carta para orientar os irmãos, os cristãos judeus que creram em Cristo, para advertir os irmãos a ter cuidado a não voltar para a fé judaica, a não viver o sistema ritualístico da lei judaica, porque se eles vivessem isso, eles da graça iam cair, eles iam apartar-se de Cristo. Interessante isso aqui, irmão. Paulo vai dizer isso aos irmãos em Gálatas. Se você também lê a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai levar essa carta para advertir os irmãos sobre essa ideia de guardar a lei, de guardar a circuncisão, de guardar sábado, de guardar dia, de ir para templo, essas coisas, porque tudo na lei era levado para isso. E nada disso não serve mais. Eu acho interessante aqui, vamos ler aqui Gálatas capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer no versículo... Eu vou ler do versículo 1 até o 4, para você entender. Entenda a leitura e busque receber o que ela nos adverte e ensina. Veja lá. Vamos lá. Paulo vai exortar os irmãos a se conservar na fé em Cristo. Paulo vai advertir os irmãos aqui na carta aos Gálatas para advertir os irmãos a ser prudente, para não deixar ninguém os desviar da direção da fé, que leva-nos a Deus, por meio de nenhum outro conceito, que leva as pessoas a cair da graça, se apartar de Cristo. Cuidado, só se aparta quem está em comunhão. Se Paulo está dizendo, se vocês der ouvido a essa direção, vocês vão se apartar, vão apostatar da fé. Só desvia da fé quem está na fé. Só deixa o Senhor quem está com o Senhor. Só sai para a condenação, volta à condenação, quem um dia estava na salvação. E você que está na salvação, persevere, porque você pode sair do caminho da salvação. Não fique aí bobeando com essas doutrinas de demônios, fazendo você pensar que salvo para sempre não tem mais como perder salvação. Cuidado, Jesus não ensinou isso. O que Jesus ensinou foi, persevere até o fim para ser salvo. Eu confio e guardo e vivo e creio na doutrina de Cristo. Não é de Calvino, nem de Armínio, nem de igreja, nem de pastor nenhum. Nós temos que ser prudentes, cuidar de nós e da doutrina. Fazendo isso, nos salvaremos. A doutrina de Cristo, que é a sã doutrina da salvação. Cuidado. Olha o que Paulo vai advertir os irmãos aqui na sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 4. Quando você começa a ler a Bíblia e se dedicar a buscar conhecer de Deus, meu irmão, é um prazer tão grande. É um prazer tão grande de parar aqui 2 horas, 3 horas, o tempo que for oportuno a estar buscando o conhecimento de Deus, a estar buscando a Deus. Isso aqui é muito maravilhoso, é prazeroso, irmão. Tem que ter prazer, como diz Salmo 1. Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aleluia! Tem que ter prazer na palavra, irmão. O Espírito Santo não leva ninguém a estar vivendo uma vida prudente, devota, escrava de igreja. O Espírito Santo não leva ninguém a viver uma vida escravizada dentro de tarefa, de obrigação, de ritual religioso. O Espírito Santo conduz o cristão a Cristo, a palavra, a buscar a palavra, o conhecimento. O Espírito Santo não leva ninguém a estar em culto de poder, culto de campanha, culto de marcha, subir monte, estar ali, aqui, acolá. O Espírito Santo nos conduz à palavra, porque foi o que Jesus disse. Ele
vos guiará na verdade, em toda a verdade. Jesus falou que o Espírito Santo, que é aquele que está guardando a igreja e preservando a igreja no senhorio de Cristo, ele nos guiará na doutrina de Cristo, na palavra, na verdade. Não é dentro de igreja de vida religiosa. O povo está vivendo errado, pensando que está certo. E quem está advertindo, eles não estão dando ouvido. O povo está se perdendo, pensando que está indo para Deus. O povo está morto, pensando que está com vida com Deus. O povo está no caminho anátema de maldição, de condenação, pensando que está no caminho da salvação. O povo está fora da promessa de Deus, pensando que estão em Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Examine-se a si mesmo. Se estás na fé que leva você à comunhão com Deus, ou se não estás reprovado. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Meu irmão, Cristo me libertou, irmão. Eu não vou viver preso dentro de obrigação, de regra, de obra, de ordenança de igreja, como se fosse mérito e meio que Deus ordena para eu alcançar alguma coisa dele. O povo está preso, irmão. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo vai dizer, irmãos, estejam, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos tornei meter-vos debaixo de jugo da servidão. Os homens estão aí, colocando jugo pesado sobre o povo, dizendo que é para Deus, tem que fazer, para ser de Deus, tem que estar na igreja, tem que cumprir o ritual, tem que guardar o cerimonial, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que andar desse jeito, tem que cumprir meta, é tanta coisa que o povo está vivendo aí, escravo, irmão. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para ser livre, libertos. Não é para ser escravo de uma vida religiosa, devoto, praticante, onde a gente vive uma dependência de uma vida religiosa como se fosse para Deus. Isso é escravidão. Isso é jugo pesado que o homem coloca sobre você. Vá buscar receber o jugo de Jesus que é suave. Aleluia. Jesus, ele não cobra tanto do povo como esses líderes religiosos dentro das igrejas. A pessoa não pode botar um brinco que já é cobrado. Olhe, se botar um brinco não é salvo. Se botar uma maquiagem é do inferno. Se você botar uma maquiagem não é de Deus. Hoje é tanto fardo, é tanta proibição, é tanto jugo pesado dentro das religiões que o povo está vivendo escravo, devoto, praticante, dependente, alienado. Tem que viver na robotização do sistema, senão não é de Deus. Isso é escravidão. Jesus chama-nos para a liberdade. É o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo aos Gálatas. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, versículo 2. É Paulo aqui essa carta, porque ele se identifica. Olha o que Paulo diz. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não tem nenhum valor para vocês. Versículo 3. De novo protesto. E Paulo agora está protestando. Eu também sou protestante, viu? Eu protesto contra esses ensinos errados. Eu protesto contra essas heresias que o povo vive dentro da igreja. Eu protesto contra esses falsos profetas que levam o povo a viver falsas doutrinas. Eu sou protestante como Paulo, como os apóstolos, como todo cristão deve ser. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. De novo protesto a todo homem, que se vocês se deixar circuncidar, estando obrigado a guardar toda a lei, Paulo está falando de todo o ritual da lei. Paulo vai dizer, olha, eu vou protestar, eu vou advertir aqui a vocês. Se vocês se deixar viver novamente nessa fé judaica, dentro do cerimonial, dos cerimoniais da lei, se vocês se deixar guardar e observar o cerimonial da lei, como se fosse mérito, meio para a tua vida com Deus, tu da graça tu vai cair. Apartado de Cristo tu estás. Jesus para você não tem nenhum valor, porque você está sendo guiado no entendimento de que você tem que cumprir
cumprir isso, guardar aquilo, viver ali, acolá, e estando dentro das obrigações que te colocam, como se fosse pedida por Deus. E não é. Irmãos, acorda. Eu acho maravilhoso essa orientação, por isso que eu estou aqui hoje. Sou livre do sistema, sou um desigrejado porque não sou mais escravo de igreja. Não tenho mais a minha vida com Deus dependente de igreja. Por isso que sim, sou sim um desigrejado, porque eu não estou mais dentro do fardo, do jugo pesado dos líderes religiosos dentro de igreja. Porque hoje eu fui liberto e estou na liberdade com que Cristo me libertou. Aleluias! Como Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, capítulo 5, leia do versículo 1 ao 4. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4. Separado estais de Cristo, se vocês buscar justificar-se pelas obras da lei, da graça vocês têm caído. Paulo está advertindo os irmãos aqui na carta aos Gálatas, há quase 2000 anos atrás. Os irmãos querendo guardar os rituais da lei, querendo se circuncidar, querendo guardar a ideia de sábado, de templo, de casa do tesouro, de dízimo, de estar buscando sacerdote, de estar vivendo ritual, sacrifício, como um meio de justificação para Deus. Isso Paulo repreendeu os irmãos lá atrás, há quase 2000 anos atrás. Hoje, o mesmo espírito do erro que operava lá nos irmãos para tirá-los de Cristo, está operando hoje na maioria dos irmãos para desviá-lo da fé. Onde o povo hoje é ensinado a ir para templo, a dar dízimo, a guardar sábado, a cumprir ritual cerimonial dentro de igreja, senão não é de Deus, a viver um sacrifício religioso dentro de fardo, dentro de obrigações, dentro de jugo pesado que o homem estabelece, onde eles têm o homem como sacerdote, ungido, o cheio da unção para dominar o povo na autoridade de Deus. Tudo isso, irmãos, vocês têm que acordar e sair do meio deles. Tudo isso é vã. Vocês estão perdidos de Cristo. Jesus para vocês, o sacrifício dele, não tem valor, porque vocês têm no entendimento de vocês que não é Jesus só, tem que guardar o sábado, tem que estar numa igreja, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que cumprir as obrigações, senão não é de Deus. É assim ou não é que o povo hoje também vive? É assim ou não é que o povo de hoje tem o entendimento de uma vida com Deus? É ou não é dentro desses preceitos malditos, dessas doutrinas de demônios, desses ensinamentos dos falsos profetas? Porque a Bíblia não ensina isso, que o povo vive aí dentro das religiões. Essa regra de fé e prática, essa devoção, essa vida que dizem que são de Deus. Jesus não ensinou isso. Paulo vai... É muito interessante isso aqui, irmão. Paulo vai dizer aos irmãos, advertindo a não guardar os cerimoniais da lei. Tudo aquilo que foi pedido na lei, o velho testamento, o velho pacto, não tem mais valor nenhum, porque foi estabelecido um novo concerto, um novo pacto, um novo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele. Não é mais através de templo, não é mais por meio de sacerdote, não é mais por meio de ritual, não é mais por meio de sacrifício, é por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluias! É isso que o Novo Testamento ensina. A vida com Deus hoje não é mais dentro de um ritual de cerimonial religioso. A vida com Deus hoje é com entendimento na palavra. É isso que o povo tem que entender. Então, meus amados irmãos, mais um momento edificante de ensino, de instruções que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês ouvir e crer e receber com prudência, analisando tudo que eu falei, vai analisando dentro dos textos que eu dei. E se vocês guardar essa palavra, serão bem-aventurados. Serão libertos. A luz de Deus esclarece. A verdade de Deus liberta. E você precisa da luz de Deus e conhecer a verdade de Deus, que é Cristo, a sua palavra. Então, irmãos, como aqui eu iniciei essa instrução, mostrando que o escritor aos Hebreus, ele escreveu essa carta endereçada aos cristãos judeus, para estimulá-los a manter-se na fé em Cristo, instruindo, advertindo, para que eles não voltassem à fé judaica, a guardar os rituais, os cerimoniais das leis, da lei judaica. Paulo, o escritor aos Hebreus vai dizer que o velho não tem mais nenhum vigor.
foi estabelecido novo e agora é em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, Cristo é o templo, Cristo é o sacrifício, Cristo é o meio por onde nós devemos ir para encontrar Deus. Tudo agora é em Cristo. Nada daquilo que era pedido na lei não tem mais valor. Aí eu fico triste porque tem hoje muitas igrejas evangélicas que levam o povo a viver como judeu. Que nem os judeus vivem mais nos rituais da lei. E hoje, dentro de muitas igrejas evangélicas, o povo é ensinado a viver sacrifício religioso como se ele fosse judeus. Dar dízimo, guardar sábado, viver ritual cerimonial dentro de igreja, adorar a Deus no templo, ir para a casa de Deus. Tudo isso, irmão, é vã. Nada disso é verdade. Nada disso o evangelho ensina. Isso aí é os homens mentirosos que pregam para o povo essa mentira, colocando fardo, jugo pesado no povo e fazendo o povo cair da graça, desviar de Cristo, porque esses ensinamentos, o povo com esse entendimento está perdido de Deus, afastados da vida com Deus, pelo entendimento entenebrecido, não conhecendo a verdade. Que você seja prudente, examine as Escrituras para conhecer o caminho de Deus, para conhecer a verdade de Deus. Ouça, tenha cuidado, esteja mais atento a ouvir e analisar tudo de Deus pela fonte, pelo princípio da verdade, que é a palavra dele. Jesus, o que ele trouxe e nos ensinou, o evangelho de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal, escute o que diz a palavra de Deus. Vou encerrar agora. Mas escute, preste atenção. Eu não vou só citar a palavra. Eu vou citar a palavra, o que ela diz, e vou explicar, para aplicar no seu entendimento, para você receber o ensino dela. O apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo, ele vai dizer assim, advertindo os irmãos. Ele diz assim, irmãos, se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é de Calvino, não é de Armínio, não é da Igreja Assembleia de Deus, não é da Igreja Presbiteriana, não é da Igreja Adventista, a doutrina é de Cristo, que nós como igreja temos que seguir. Você entende isso? Então o apóstolo João vai dizer, se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Ele pode ser quem for, meu irmão. Ele pode ser pastor, presidente, papa, padre, governo, senador, delegado, juiz. Se não tem o conhecimento, a doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Até agora está perdido de Deus. E se você se deixar guiar pelo ensinamento dele, ele está perdido de Deus e você também vai se perder de Deus. Porque você está pegando uma instrução que não leva você a Deus. Pelo homem que não tem o conhecimento de Deus. Meus amados irmãos, é a palavra que diz. Tem que ter cuidado. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. E o povo está dentro das igrejas, guardando o sábado como meio de salvação. Guardando o batismo como meio de salvação de vida com Deus. O povo está dentro de igreja como se fosse o templo, a casa de Deus, para o povo buscar a Deus ali. O povo está dentro de igreja dando dízimo, como se fosse uma ordenança de Cristo, para o povo viver. O povo está dentro de igreja, atrás dos seus líderes, como se fosse a autoridade espiritual de Deus, porque eles ensinam isso para o povo. Isso não foi ensinado por Cristo. Isso quer dizer o quê? Que esses homens que ensinam isso não têm a Deus, não são de Deus. Esse ensinamento não é de Deus. Agora, você fica aí se quiser. Continua aí se quiser. A verdade está sendo levada a todos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Agora, crer na verdade é ser salvo. E só é salvo quem crê na verdade. Não é quem está dentro de igreja, religião, sendo guiado por homem. É quem está em Cristo que é a verdade. Guiado pela doutrina, a palavra dele. E tudo isso que os homens estão ensinando aí dentro das igrejas não é a doutrina de Cristo. Por isso que eu hoje não me submeto mais a estar dentro de nenhum sistema como propriedade do sistema no domínio do homem. Porque o homem está perdido de Cristo e quem estiver guiado por ele
vai se perder também. E eu não quero me perder. Eu quero ser salvo. E a salvação da minha vida não está ali, aqui e acolá. Está em Cristo, por Cristo. Ele é o nosso Salvador, irmão. Aprenda isso. Por isso que Jesus vai dizer, eu vim salvar e buscar. Quem crê em mim, eu não julgo, porque eu não vim julgar, eu vim salvar. Agora, quem não crê, permanece condenado. Meu irmão, quem disse isso foi Jesus. Eu creio em Jesus para ser salvo por Ele, pela minha fé nele. Não é por uma vida de igreja, não é por ritual de igreja, não é por sacrifício de devoção de igreja, não é por vida dependente de igreja, não é por nenhuma obra nem mérito de religião alguma. É por Cristo, em Cristo que nós somos salvos. Então que Deus abençoe vocês e que vocês sejam prudentes. Passe a ser esperto. Comece a ouvir o que o teu líder está te ensinando. Comece a analisar e a ser prudente para examinar nas Escrituras o que o teu pastor, o teu padre, o teu papa, o teu líder religioso te ensina. Quer um conselho? Se o que ele está te ensinando não for a doutrina de Cristo, sai do meio deles. Aparta-te daí, te converte a Cristo, por onde tu vai ser salvo e verdadeiramente ser de Deus, tornando-se membro da igreja de Deus. Não dentro de uma igreja do homem, para ser de Deus. Para você ser de Deus e ser igreja de Deus, você tem que crer e se converter a Jesus Cristo. Para você se tornar membro desta igreja. Não é com o batismo de água feito pelo homem dentro de igreja. É com o batismo do Espírito Santo que vai te selar para ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. E esse batismo, quem batiza é o próprio Jesus Cristo. Quando você crê e converte-se arrependendo, você é batizado, inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, selado para a promessa, meu irmão. Aleluias! Selado para a promessa, meu irmão. Tu estás guardado, não é dentro de um ambiente, é em Cristo, por Cristo, que é o lugar onde nós estamos seguros em Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais um trabalho de instrução e esclarecimento desse seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos. Compromisso com o reino de Deus, pregando e propagando a verdade que liberta.